Dia 23 de outubro é lembrado como Dia do Aviador. Aqui em Pirassununga, no Centro de Convenções, aconteceu a apresentação da Banda Sinfônica da Força Aérea para comemorar este dia, com o regente primeiro-tenente Denilson Batista de Oliveira e 65 componentes. Na abertura, houve a apresentação de grupo instrumental de jazz band, formada pelos terceiros tenentes, executando Fanfarre 2000 de Keith Black. Logo em seguida, com a Sinfônica, 8 músicas, sendo as trilhas sonoras de filmes de sucesso, acompanhadas de imagens, como Pearl Harbor, Alma Latina, O Príncipe do Egito, entre outras, encerrando com o hino do aviador. Junto a este concerto, apresentou suas pinturas, óleo sobre tela, Nelson Anaya, artista plástico, primeiro sargento da FAB. São quadros que na imagem contam um pouco da história da aviação do Brasil e a sua evolução. Alguns retratam fatos históricos, como de fato aconteceu. Resultado de pesquisa e dedicação. Aqui no Brasil, a exposição é inédita. Eu sou fanático pela aviação. Desde garoto, o que me inspirou foi ver a Esquadrilha da Fumaça, quando pequeno, né? E mais tarde, a gente começou a estudar a história da FAB, a gente descobriu que a gente tinha vários heróis brasileiros que estão hoje mais ou menos esquecidos, né? E sabendo que existe esse ramo da arte, que é a Aviation Art, que retrata a história, foi uma inspiração grande, retratar a história dos nossos pilotos. E desde quando o senhor tem essa inspiração para retratar essa arte? Bom, a inspiração com a aviação foi desde garoto, né? Então, quando eu vi os primeiros aviões, eu já desenhava os aviões. Depois, quando eu ingressei na FAB, eu ingressei na especialidade de desenho, que já tinha tudo a ver, né? E aí, na própria instrução, havia uma parte que era sobre pintura. E aí foi o meu primeiro quadro, foi um quadrinho de avião. Mas aí ficou latente. Quando em 92 a academia teve um concurso de pintura, e nesse concurso um nicho era sobre aviação. E aí o quadro que eu vi feito, eu achei assim faltava muito detalhe. Eu falei, eu acho que eu faço melhor. E a partir daí eu comecei a pintar copiando mestres americanos. E no ano seguinte eu tinha já 18 quadros. E tive a sorte de ganhar o primeiro prêmio. E a minha primeira venda, o quadro foi premiado e foi vendido na mesma exposição. E a partir daí começou a ter uma divulgação dentro do âmbito da FAB, da Força Aérea, né? O Carlos Loche, que é o diretor da revista Força Aérea, ele na época estava fazendo um livro, Aviação Brasileira, Sua História através da Arte. E ele não achava ninguém no Brasil que pintasse. Então ele estava preenchendo o livro dele com artistas estrangeiros, que retrataram a FAB também, né? E por um acaso, esse quadro que eu vendi nessa primeira exposição estava atrás da cadeira de comando do comandante do EDA, da Esquadrilha da Fumaça. E ele viu o quadro, queria saber quem pintou, chegou até mim, e aí eu acabei fazendo 14 trabalhos para esse livro. É um livro muito interessante, retrata a história da aviação brasileira, né? E todos esses quadros que estão aqui pintados, esses modelos existiram aqui no Brasil? Sim, todos existiram no Brasil, cada um tem sua história. Muitos foram usados na instrução da Academia da Força Aérea, alguns foram usados na Segunda Guerra por pilotos brasileiros, né? Então, todos eles existiram. E alguns quadros que estão aqui, o senhor retrata casos que existiram realmente, né? Que eles vivenciaram. Exatamente, é a história, né? Tem um quadro especificamente que foi relatado por um piloto que combateu na guerra. Foi baseado no relato dele, que a gente montou a imagem e conseguiu fazer o quadro. Muito bem, até quando vai a sua exposição aqui, senhor Nelson? Eu creio que vai até o fim do mês, até a próxima semana ainda. E o horário da exposição? Das 8 às 11h30 e das 13 às 17h.